Essa live de hoje é sobre um assunto que eu tenho certeza que ao final dela você vai ficar convencido e com uma vontade incrível de experimentar essa prática amanhã de manhã já, que é a prática do jejum intermitente. Essa é uma prática que a gente ouve falar muito atualmente quando o assunto é emagrecimento. Mas o que a maioria das pessoas não sabe é que ela é uma prática que é utilizada em tratamentos e prevenção de várias doenças agudas e crônicas, como é o caso da doença autoimune, tá? E eu queria ver de vocês, quem aí já fez jejum intermitente ou faz jejum com frequência aí, para eu poder saber. Fala, eu faço, eu acho fácil, eu não acho, me dá o feedback aí de vocês. Como que é? Você já fez jejum? Como que foi? Tem hábito de fazer? E aí, alguém já fez? Alguém faz? Tem costume de fazer? Yasmin faz? Cleusa, muito fácil. Márcia, eu faço de 12 horas. Dani, faço, acho de boa. Deise, eu sou tentante, tenho muita dificuldade. Top, vamos falar sobre isso, Deise. Márcia, acha difícil. Marjolie, acha fácil. Sica, 16, 18 horas. Vinícius, faz sempre, não gosta de tomar café. Marjolie, 16, 18 horas. Isso aí. Tá vendo, gente? Tem de todos os tipos, né? Beleza. Então, o jejum, gente, ele, como eu falei, a gente ouve falar muito sobre ele na prática do emagrecimento, mas a realidade é que ele é uma prática milenar, né? Ele é utilizado, o jejum espiritual, ele já é uma prática muito antiga. Então, Maomé, Buda, Jesus Cristo, né, tem várias passagens na Bíblia que ele fala sobre o jejum, e esses sacerdotes, né, esses ícones das religiões, se eu posso dizer assim, pela ausência de uma palavra que defina melhor, eles utilizam o jejum como uma prática de purificação, de libertação, de encontro com a espiritualidade, como estar mais próximo de Deus, seja qual o Deus dessas religiões. Então, o jejum é uma prática já muito antiga. E se a gente for analisar o que na nossa ancestralidade, né, como que é? A gente não tinha acesso fácil ao alimento, a gente tinha que caçar ou tinha que andar, percorrer distâncias longas para poder ter contato com o alimento, né? Então ficava-se muitas horas sem comer, às vezes um dia todo ou até mais que um dia sem se alimentar. Então isso é natural da nossa fisiologia, é natural do ser humano. Isso desde que o mundo é mundo e o homem é homem, o jejum era feito de forma natural. Então o que para vocês soa mais natural? Essa prática involuntária que é o jejum, ou você ir ao mercado, ter acesso fácil ao alimento, encher o seu carrinho e comer de 3 em 3 horas e ficar beliscando de tudo? É óbvio que é a opção número 1, é só a gente analisar, olhar para o passado, tá? Platão e Aristóteles, eles jejuavam para uma maior eficiência cognitiva, mental. Quando nós estamos em jejum, nós temos mais foco, mais atenção, nós temos um rendimento cognitivo mais eficiente. Para quem... tanto eu mesma, quando eu tô em jejum de manhã, é o meu melhor momento, o meu rendimento cognitivo, que se eu tiver que sentar, estudar, trabalhar, atender, sempre vai ser melhor de manhã. Comigo é assim. E acredito que a maior parte das pessoas também observam isso no seu dia a dia. Então é algo natural para nós fazer essa prática do jejum, porque quando você está em jejum, a energia do seu corpo, o fluxo sanguíneo, ele está voltado para fazer as funções dele e não para a função digestiva.
Então, o fato de você se alimentar, da gente comer, né, ingerir algo pela via oral, exige do corpo de quebrar, fabricar enzima, digerir, absorver, metabolizar, excretar. São muitas funções envolvidas no processo digestivo. Então, quando você fica em jejum, você aperta o pause para essa função digestiva e tá otimizando todos os outros processos corporais, tá dando um tempo para o seu corpo fazer o resto. E já eu vou listar aqui todos os benefícios do jejum, tá? Vocês podem só me dizer se tá tudo ok com a transmissão? Alguém pode me dizer se está tudo ok? Para eu poder continuar. Para mim tá um pouco com delay. Tá tudo bem? Estão me dando um coraçãozinho? Beleza. Beleza, Leila. Obrigada, gente. Então vamos lá. Hipócrates, já ouviram falar? Hipócrates é o pai da medicina. Ele viveu por volta de 400 anos antes de Cristo. E eu vou citar aqui uma frase que ele disse. Vou ler com vocês. Todo mundo tem um médico dentro de si. Só precisamos ajudá-lo em seu trabalho. A força natural de cura dentro de cada um de nós é a maior força para melhorar. Nossa comida deve ser o nosso remédio e nosso remédio deve ser o nosso alimento. Mas comer quando está doente é alimentar a doença. Quem disse isso foi Hipócrates, pai da medicina. Ele está dizendo aqui que comer quando está doente é alimentar a doença. Então, se a gente pensa que jejum, como que o jejum é tão importante para a longevidade, para se você envelhecer de forma saudável, morrer jovem o mais tarde possível, quem dirá quando você está doente, seja ela uma doença aguda ou crônica, como é o caso da doença autoimune. Na autoimunidade, tem diversos benefícios da prática do jejum que eu já vou citar aqui para vocês. Mas o jejum em si, quando você tem alguma doença aguda, pegou dengue, pegou um vírus, está gripado, ele é positivo porque você está dando um espaço para o seu corpo acionar esses mecanismos de autocura. Um tempo para o seu corpo, um espaço que não seja desviado para os processos digestivos, otimizar a sua doença. Desculpa, otimizar o seu processo de cura da sua doença aguda ou crônica. Tá? Então, se a gente for... pensa bem, quando você tá doente, uma gripe, um resfriado, dengue, virose, quem já pegou dengue, virose, aí sabe como que é. Eu já peguei dengue, virose, nunca peguei Covid, graças a Deus, nem vou pegar que eu vou sair 100% livre dessa, vou contar que eu nunca peguei esse negócio. Enfim, quando a gente tá com um ataque agudo desses no corpo, a gente fica sem fome. E aí, o que isso quer dizer? O seu corpo está sinalizando para você não comer. Nosso corpo é muito inteligente e a gente precisa saber escutar o que ele está tentando nos dizer, nos mostrar. Quando você fica doente, fica sem fome, isso quer dizer alguma coisa. É para você não comer, não é para você ficar... Você tem que comer para você ficar forte. Não. Fique sem comer para otimizar o processo de cura, de autocura do seu corpo, tá? Vamos observar os animais. Por que observar os animais? Porque eles são o mais próximo do primitivo que a gente tem. Ao longo desses milhares de anos, eles continuam com comportamentos muito similares. E nós, seres humanos, mudamos o nosso comportamento. Então veja, um animal, quando ele está doente, você leva ele no veterinário, o veterinário pergunta, ele está amuado, está sem apetite? Sim, ele está sem apetite. Por quê? Porque ele está doente e o corpinho dele está sinalizando para ele não comer. E ele é um animal e ele não come por ansiedade, por estresse. Talvez até tenha isso hoje com eles também, mas é muito diferente. Então vamos observar o reino animal.
O que o animal faz quando ele acorda? A primeira coisa que ele faz, ele se espreguiça. Quando a gente se espreguiça, a gente está estimulando o nosso sistema parasimpático, que é ao contrário do sistema simpático, que é o nosso sistema de alerta, que aumenta o nosso cortisol e que é importante para a gente ficar em alerta, mas se a gente fica em alerta, a gente fica nessa sensação de fuga o tempo inteiro, o nosso corpo fica estressado. Então, se espreguiçar aumenta o nosso estímulo do sistema parasimpático, que é mais calmante, ao contrário do simpático, que é o cortisol, tá? Então, o animal vai lá, se espreguiça, ele toma água e aí o que ele faz? Ele deita no sol. Por isso eu falo, vamos observar os animais, acorde, se espreguice, tome água e se expõe ao sol. Na medicina, na época de Hipócrates, não existia recursos médicos. Então, o que Hipócrates falava? Está doente? Fique sem comer, não alimente a sua doença. Tome sol, os médicos indicavam muito sol, repouso, descanse, hidrate-se. E é isso que a gente tem que fazer. E quando a gente pensa numa doença autoimune, que é uma doença crônica, é isso que a gente precisa estimular. E aí tem algumas vertentes da nutrição, gente, que são contra a prática do jejum, que fala que jejum é um absurdo, que estimula a compulsão. Como que a gente pode estimular as pessoas a ficarem sem comer, sendo que existe fome no planeta? Como que eu vou pregar a cultura da fome, sendo que tem diversos transtornos alimentares, como bulimia, anorexia? Mas não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que a prática do jejum de forma voluntária e momentânea, ela é benéfica no controle da inflamação da doença autoimune e no aumento da longevidade. Eu não estou ficando sem comer porque eu não tenho alimento, que eu estou passando fome. Eu não fico sem comer porque eu tenho um distúrbio de imagem corporal, que é um transtorno alimentar. Estou magra e me vejo gorda e fico sem comer como punição. Não. É uma escolha ficar sem comer como um objetivo de saúde, longevidade, prevenção e tratamento de doenças, tá? E quais são os benefícios do jejum? Já adiantei um pouco aqui para vocês. Focando em doenças autoimunes, que é o tema da live. Primeiro, o jejum estimula um processo chamado autofagia. Todos os dias, os nossos processos celulares geram lixos, subprodutos, metabólitos que precisam ser colocados para fora. A gente precisa jogar o lixo para fora da casa, arrumar o que precisa ser arrumado aqui na casa, e isso a gente faz diariamente. E isso o jejum otimiza. Ele faz essa reciclagem celular. É como se você estivesse fazendo uma faxina todos os dias, desintoxicando o seu corpo através da prática do jejum. Eu não tô toda hora comendo, fazendo o meu corpo se voltar para o processo digestivo. Despender sua energia, seu fluxo sanguíneo para o processo digestivo. Eu tô otimizando as minhas funções de colocar o lixo para fora e de reparo celular. Estímulo anti-inflamatório. Lembra que a doença autoimune é uma doença inflamatória. Lembrando que inflamação é algo que é positivo até certo ponto. Quando você se corta e você vai lá no médico, ele faz uma sutura no seu corte, dá pontos, essa região fica vermelha, você tem uma dor nesse local, você tem fica quentinho, né? Características da inflamação: dor, calor e rubor. Depois cicatrizou aquela ferida, tirou os pontos, vai embora a dor, o calor e o rubor. O processo inflamatório cessou, a inflamação acabou e ela foi positiva enquanto ela durou, porque foi algo necessário naquele momento. Mas se você tem uma doença autoimune e você está estimulando essa inflamação,
a prática do jejum ajuda você a estimular processos anti-inflamatórios. Então você não está colocando fogo na fogueira da doença. Você não está jogando gasolina na chama, você não está alimentando a chama da inflamação. Tá? Isso, o jejum otimiza substâncias anti-inflamatórias. O jejum também dá um descanso para o intestino reparar. Doença autoimune é uma doença de base intestinal. A pessoa com doença autoimune, ela tem permeabilidade intestinal. E ela tem a doença autoimune porque ela tem permeabilidade intestinal e ela tem permeabilidade intestinal porque ela tem doença autoimune. É um ciclo que se retroalimenta, tá? Então, o que é essa permeabilidade intestinal? Pense no intestino como um muro. Célula grudadinha uma no outro com cimento entre os tijolos. Na doença autoimune, a gente tem buracos no intestino por conta de diversos motivos. A gente tem buracos no intestino. Se a gente tem buracos, substâncias indesejadas entram para nossa corrente sanguínea e outras substâncias que nós desejamos absorver começam a ser excretadas indesejavelmente. Então, quando você fica em jejum, você está dando uma pausa para o seu intestino também. Não está chegando comida o tempo inteiro exigindo desse intestino. Você está dando um tempo para ele cicatrizar. Pense Você está reformando a sua casa, está colocando azulejo, lajota ali. O pedreiro vai, passa massa e coloca essa lajota em cima. Você tem que esperar ela secar. Você não pode pisar em cima, você não pode deixar cair chuva, tá molhado. Tem que esperar secar. E quando você faz o jejum, você tá dando um espaço para o seu intestino se reparar. Se tá chegando comida em tempo inteiro, ele não tem estímulo de reparação. Jejum melhora a resistência insulínica. O que é isso? Tudo que nós comemos, nós aumentamos o açúcar do sangue, a glicose sanguínea. Produzimos então um hormônio chamado insulina, que é o que coloca esse açúcar para dentro da célula para ele ser utilizado. A pessoa com resistência insulínica, ela tem a glicose normal. Por quê? Mas por quê? Porque ela está produzindo muito hormônio insulina para deixar essa glicose no sangue normal. Então, ela está exigindo muito desse hormônio, que é a resistência insulínica. Ela produz insulina, porém ela não funciona de forma eficiente. Eu tenho que produzir 2, 3, 4 vezes mais insulina. Via de regra, uma pessoa com doença autoimune, algumas têm perda de peso. Por exemplo, uma pessoa que acabou de descobrir doença celíaca, diminui muito a absorção intestinal, tudo que come dá dor de barriga, doença de Crohn, retocolite ulcerativa, né, doenças autoimunes intestinais, é possível que a pessoa até descobrir perdeu muito peso por conta de uma má absorção. Mas muitas outras doenças autoimunes, com o passar dos anos, agregam excesso de peso na pessoa. E esse excesso de peso normalmente vem acompanhado de uma resistência insulínica. Então, quando você fica sem comer, então toda vez que você come, você está estimulando a insulina. Sua glicose no sangue aumentou, seu corpo vai e produz insulina para colocar esse açúcar para dentro da célula. Se você fica sem comer, o que acontece? Você não está estimulando a insulina o tempo inteiro no seu corpo. Então, você precisa ficar mais tempo sem comer para diminuir essa resistência insulínica. Se você tem excesso de peso, então, muito mais importante, tá? Mas também tem pessoas magras com resistência insulínica, também tem atletas com resistência insulínica, tá? Porque comem demais, porque comem muito carboidrato, e a gente não mede resistência insulínica só pela barriga de tanquinho, tá? E essa resistência insulínica, ela favorece a pessoa a se manter mais acima do peso.
Se eu tô com gordura acima do meu normal, a minha própria gordura está produzindo substâncias que são pró-inflamatórias e que estão aumentando ainda mais a minha chance de continuar gordo e engordar cada dia mais. Porque metabolicamente o meu corpo está funcionando em prol de inflamação. Está fabricando citocinas inflamatórias. Está aumentando a resistência insulínica. Então o jejum diminui a resistência insulínica, diminui o estímulo anti-inflamatório, melhora a ansiedade e sono. Então vamos pensar, se eu tenho doença autoimune, se eu tenho uma autoimune, pense como o sono é reparador. Quando você dorme, a gente está colocando a tomada ali do nosso corpo, recarregar para o dia seguinte. Então o sono é super importante nesse reparo celular. Lembra que eu falei que a gente gera lixo todos os dias? Então o sono ele precisa ser reparador do ponto de vista quantidade e qualidade. Aquela pessoa que dorme super bem, pesado, mas dorme 4, 5 horas por dia, não está tendo sono suficiente. Aquela pessoa que dorme 9, 10 horas por dia, mas fica dormindo, acordando a noite inteira, não tem um sono reparador também. Isso é um pouco variável, tem gente que se sente bem. Eu me sinto bem dormindo 7 horas por dia. Não preciso mais do que isso. E à medida que envelhecemos, vamos precisando menos ainda. Eu já tenho sono de velhinha de 70 anos que acorda para varrer calçado. Tem gente que não, que precisa um pouco mais. Isso é particular. Mas o sono, ele é importante para essa reparação, esse estímulo antioxidante, tá? Então, se você tem uma autoimune, o jejum ajuda você a controlar a sua ansiedade, a controlar a sua qualidade de sono. Quem não dorme bem tem mais compulsão alimentar, tem mais desejo por carboidratos e açúcares, tem mais ansiedade. Quem tem mais ansiedade não dorme bem, quem tem mais ansiedade não respira direito. E o que não respirar direito acarreta? Isquemia, não está chegando oxigênio nas minhas células, nos meus tecidos. Então eu estou num ambiente de falta de oxigênio. Por que práticas meditativas como o yoga, por exemplo, nos ajudam a controlar a ansiedade, a ter mais longevidade, a não ficar doente? Porque nos ensina a respirar. A gente respira de forma eficiente e nossos tecidos estão sendo oxigenados, tá? Doença autoimune. O que a doença gosta? Qual que é o território favorável para a doença? Terreno biológico da doença. É um ambiente em hipóxia, né, que não tem oxigênio, isquemia. É um ambiente ácido e é um ambiente inflamado. Combinação perfeita para autoimune. Se eu quero ter a remissão da minha autoimune, se eu quero ter mais longevidade, viver melhor, o que eu preciso fazer? Eu preciso ter uma alimentação anti-inflamatória, eu preciso ter um ambiente corporal alcalino e preciso ter um ambiente oxigenado. Tudo que é o contrário disso está num terreno biológico favorável à doença e não à saúde, tá? Então o jejum melhora essa parte de ansiedade e sono. Parte cognitiva. Então imagine você que tem uma doença autoimune como esclerose, uma doença do sistema nervoso. Esclerose lateral amiotrófica, esclerose múltipla, Alzheimer, Parkinson. O jejum ajuda a evitar a neurodegeneração, a morte dos neurônios. Tá? Então, se você tem uma autoimune que tem mais relação ainda com esse sistema nervoso, melhor ainda, você vai otimizar. Tanto é que a gente aplica jejum também em quem tem autismo, quem tem convulsão, quem tem epilepsia, essas doenças que eu também falei, Alzheimer, Parkinson. São pessoas que vão se beneficiar dessa prática, tá? Otimiza alguns hormônios, como GH, testosterona, hormônios tireoidianos. Então, se você tem tireoidite de Hashimoto, por exemplo, que é uma autoimune que ataca a sua tireoide, você vai se beneficiar disso. Você vai fazer uma modulação hormonal
natural, simplesmente pela prática do jejum, tá? Vitiligo também, Ale. Vitiligo é uma doença autoimune, como todas essas outras, e que vai se beneficiar. Vamos recapitular. Por que o jejum é bom para autoimune? Todas as autoimunes, tá, Ale? É lógico que a gente tem particularidades de cada uma delas, mas de forma geral, vai estimular os processos de reparo celular, vai ter um estimulante inflamatório, antioxidante, vai fazer reparação intestinal, vai controlar sono e ansiedade, vai melhorar a resistência insulínica, tudo que uma pessoa com vitiligo precisa fazer também. Lembra que a doença autoimune na pele, ela está manifestada na pele, mas não quer dizer que ela é uma doença de pele. O mecanismo é o mesmo em todas as 150 doenças autoimunes, ok? Assiste a primeira live da semana passada, eu expliquei, dei uma introduzida no assunto bem bacana. Acompanha lá que você vai ter bastante informação, tá? E quais são os efeitos adversos? Perguntei aqui no começo, quem já fez, o que sentiu, quais são os efeitos adversos? Pode dar dor de cabeça, pode dar hipoglicemia, pode dar um pouco de tontura, pode dar fome, né? Só que se você sente isso é um sinal de que você precisa, mais do que a pessoa que não sente, fazer jejum. Seu corpo está desintoxicando, por isso que você tem dor de cabeça, por isso você tem hipoglicemia. Você tem hipoglicemia porque você tem uma resistência insulínica. Seu corpo está acostumado a funcionar à base de carboidrato a cada 3 em 3 horas. Então, o combustível que ele conhece é chegar comido o tempo inteiro. Ele não está acostumado a fabricar energia de outra maneira. É como se você tivesse um carro, se tiver um carro flex. Você está usando gasolina, usa gasolina há 2 anos, desde que você comprou. E aí ficou muito cara a gasolina, você começa a colocar álcool. Ele é flex, ele funciona no álcool. Só que até ele pegar no álcool, entender que ele está usando álcool, ele dá uma falhada, ele não desenvolve tão bem, ele consome mais combustível, porque ele está acostumado há 2 anos usando gasolina. Mas ele nasceu para usar álcool também. Então, se você tem muita hipoglicemia, tem tontura, queda de pressão fazendo jejum, isso é porque você tem resistência insulínica. E aí você precisa mostrar para o seu corpo que tem outras fontes de energia que não de comer toda hora e não de comer carboidrato toda hora. É virar a chavinha. Ó, tem gordura, tem proteína que pode ser utilizada, principalmente gordura. Cada grama de gordura tem 9 calorias, cada grama de carboidrato e proteína tem 4 calorias. Então a gordura é uma fonte energética muito mais eficiente. E eu não preciso estar comendo ela toda hora, porque eu tenho gordura no meu corpo. Ela está armazenada aqui. Então quando eu quiser, ela pode ser utilizada. Mas meu corpo precisa ter um tempinho para ele aprender que não está chegando carboidrato toda hora. Sacou? Se chega toda hora, é isso que ele vai querer. É fácil ele obter energia através de carboidratos. Então, se você tem efeitos adversos, segura um pouquinho aí, que eu já vou te falar os passo a passo, tá? Mantenha-se firme. E eu falo, gente, porque eu sou uma pessoa que eu fui doutrinada na faculdade a comer de 3 em 3 horas e a prescrever isso para os meus pacientes. E foi isso que eu fiz no começo da minha carreira. E até hoje eu sinto os efeitos em mim mesma de comer toda hora. Eu sou uma pessoa que sofri muito para começar o jejum, porque vinha daquela coisa da nutrição convencional de comer toda hora. Depois fiz nutrição esportiva, que você tem que comer toda hora, senão você vai catabolizar, senão você vai perder massa magra, porque não tem energia para treinar, aí você come. Pode comer limpo, mas você tá comendo toda hora. Então até educar o meu corpo dá uma sofrida, e eu não sou uma pessoa que faço jejum fácil, assim. Não faço até hoje, tenho que me determinar a fazer, mas já melhorei muito, assim.
porque eu tinha que almoçar 3, 4 horas, bater uma tapioca de frango, depois comer de novo, e comer de novo, e comer de novo. Isso é totalmente contraintuitivo. Não interessa só se você está comendo limpo. Você está comendo para viver mais, para ter um controle da sua resposta inflamatória. E o treino em jejum? Se eu faço exercício, eu vou me desempenhar bem treinando em jejum? Se você se sente muito mal treinando em jejum, muito possivelmente você tem uma resistência insulínica. Lembra? Você tá usando o carboidrato como substrato energético primordial. Então, até ele entender o seu carro flex, entender que você está colocando álcool, vai um tempo. E a prática de jejum estimula a biogênese mitocondrial, que é o funcionamento de uma parte da nossa célula, que são as mitocôndrias, que são responsáveis pela geração de energia. Todos os nossos órgãos têm mitocôndrias. Então, e elas são importantes para a geração de energia. Quando eu faço jejum, eu aumento o número de mitocôndrias e otimizo o funcionamento das que já existem, que é a biogênese mitocondrial. Quando eu faço exercício, eu estimulo a biogênese mitocondrial. Quando eu faço exercício em jejum, eu potencializo muito essa biogênese mitocondrial, tá? E aí eu falei para vocês aí da nutrição esportiva, mas até hoje muitos atletas de performance, atletas que vivem disso, já relatam gostar de treinar em jejum, pelo menos um dos treinos em jejum, se sentem bem. Como que você vai falar para uma pessoa que gosta de fazer exercício em jejum que ela tem que fazer uma tapioca de ovo antes de comer? E aí ela se sente mal, não treina direito. Não tem nada a ver. É respeitar a nossa individualidade, comer intuitivo. E o que não quebra o jejum? Acho que alguém fez essa pergunta. E aí eu já vou abrir a caixinha de perguntas para eu ir respondendo aqui as perguntas que o pessoal fez, que daí fica mais legal, que vocês vão conseguir ver o que perguntaram, tá? Então, beleza. O que não quebra o jejum? Perguntaram aqui, café sem açúcar, tererê, só erva, corta o jejum? Nada que não tenha calorias quebra o jejum. Então, consumiu calorias, quebrou o jejum. Não consumiu calorias, não quebrou o jejum. Então, você pode acordar, tomar um copo de água com limão. Acorde, tome um copo de água com limão, que vai alcalinizar o seu sangue, que vai estimular a sua digestão e que vai ajudar você a controlar o seu apetite durante o jejum, ter menos fome. Aí você pode, durante a manhã, tomar muita água. Lembra que o jejum é desintoxicante? Você precisa de água para carregar isso para fora. Então, toma água. Se o estômago está vazio, você vai tomar mais água. Para quem não gosta de tomar água, você vai ver que vai melhor. Toma água e você pode tomar chá, pode tomar café, controladamente, tá, gente? Não é chá. Não entra no lugar de água. E café não é pra gente ficar mamando café o tempo inteiro, tá? Controladamente, mas não quebra o jejum. Então, água com limão, shots matinais, açafrão, própolis, essas coisas que vocês gostam de tomar, não quebra o jejum, tá? Apenas calorias quebram o jejum. Se você colocar óleo de coco, ninguém perguntou isso, mas se você colocar óleo de coco ou TCM no seu cafezinho, você vai quebrar o jejum oral, mas você não vai quebrar a cetose, que é uma outra questão. E aí eu quero fazer uma live sobre dieta mediterrânea, low carb com vocês e vou explicar um pouquinho da diferença entre uma coisa e outra. Vamos lá para outra pergunta. E o que evitar na hora de quebrar o jejum e por quê? Quais os malefícios? Como que a gente deve quebrar o jejum? Estou em jejum aqui 12, 14, 16 horas, o que eu como? Ou o que eu devo evitar para quebrar o jejum? Primeiro, lembra que um dos objetivos do jejum é controlar a resistência insulínica? Então, se eu tô muito louco querendo quebrar o jejum com um pratão de arroz e feijão e não comer salada, ou comer um macarrão, ou bater um dogão, eu não vou estar quebrando o jejum de forma adequada. Vocês concordam comigo? Não precisa ser nutricionista para saber disso, né? Não que comer arroz e feijão seja totalmente errado. Mas eu preciso ter um prato balanceado, obviamente. Eu preciso começar
beleza, tô em jejum, me hidratei a manhã inteira, tô aqui super hidratada. Vou chegar, vou comer um prato de salada primeiro, fibra, antioxidante, fitoquímico. Aí eu vou colocar a proteína, seja ela vegetal ou animal, uma carne, um frango, um peixe, ou um ovo, ou combinações de proteína vegetal, se você é vegetariano. E aí você pode colocar um tubérculo, né, um cará, inhame, batata doce, mandioca, sempre uma fonte de gordura, um abacate, um azeite, um óleo de gergelim, tá? Essa é a maneira de quebrar o jejum, uma alimentação mais low carb mesmo, tá? E então não qualquer coisa. Edilane, eu acabei de quebrar o jejum de 28 horas com suco detox, beterraba, cenoura, pepino e limão. Beleza, Edilane, eu já vou falar sobre os protocolos de jejum, tá? E aí eu vou mencionar esse de 28 horas aí. Tá. Quais as desvantagens? Perguntaram, eu já falei aqui. O que comer após o jejum? Também respondi. Qualquer pessoa pode fazer o jejum? Gente, via de regra, qualquer pessoa pode fazer o jejum. A gente tá focando aqui em doenças autoimunes. Existe uma contraindicação que não é bem uma contraindicação relativa, que é no caso da pessoa com diabetes tipo 1, que é uma doença autoimune. Então, quem tem diabetes tipo 1, eu aconselho realmente você praticar com o acompanhamento de um nutricionista, do seu endócrino, porque vai ser necessário você mexer nas suas doses de insulina. Obviamente, você está ficando mais tempo sem comer. E se você não fizer isso, você pode ter uma hipoglicemia. No caso de quem tem diabetes tipo 1, não é uma hipoglicemia igual eu e você temos, tá? Então, quem tem diabetes tipo 1 precisa fazer isso acompanhadamente, precisa ter um acompanhamento bem próximo mesmo para ir testando e ser uma pessoa que conhece muito bem o seu corpo, né? Sabe bem os mecanismos de como controla de aplicação de insulina rápida, ultra rápida, lenta, para poder ir mexendo sozinho com isso, tá? Gestante não é interessante, entendo zero de gestante, tá? Mas via de regra, se você faz jejum, você vai aumentar seus corpos cetônicos, que não é interessante pro feto. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aí. Aí eu já abro para vocês, porque eu sei que vocês querem perguntar. Respondi do café. Ninguém perguntou sobre isso, mas eu vou falar que é uma dúvida que às vezes uma pessoa com doença autoimune pergunta, uma pessoa que tá dentro do peso, tá magra, e ela não quer fazer o jejum porque ela já tá muito magra. Então eu falo, problema ruim, né, gente? Tô muito magra, não consigo parar de emagrecer? Olha só, tem gente que é assim, tá? Então, para essas pessoas que estão magrinhas, estão dentro do peso, mas quer praticar o jejum como benefício para controle inflamatório da autoimune, o que acontece? A gente precisa compensar nas refeições do dia ou não fazer jejum todos os dias para não ter um balanço calórico negativo, não ficar em déficit calórico. Então a gente compensa nas outras refeições e aí precisa de uma dieta mais calculada mesmo, né? O nutricionista ali vai perguntar o que você come, ver quantas calorias você está comendo e quantas calorias você precisa para não emagrecer, tá? Então quem é magrinho, quer ter os benefícios do jejum, ótimo, também dá. A gente precisa compensar, talvez fazer menos tempo ou com menor frequência, mas dá sim também. E quais são os protocolos do jejum? Você tá me ouvindo e quer começar a praticar? Vamos começar com o mínimo de horas do jejum. E aí você vai evoluindo. Qual que é o mínimo? 12 horas. Ficar 12 horas sem comer, gente. Então você jantou às 8, tomou café às 8, pronto, 12 horas de jejum. Fácil, né? Esse aí dá pra fazer. É fácil ou não é? Ficar 12 horas sem comer. E é muito importante a gente jantar cedo, a gente não pode ficar comendo muito antes de dormir, tá, gente? Quanto mais cedo você comer, melhor. Por isso que já tem um protocolo que eu vou te falar, que é jantar cedo para poder tomar café da manhã. Então comece com 12 horas. Beleza, tudo certo? Semana que vem, faça 14 horas.
Tá fazendo 14 horas? Evolui para 16 horas, que é a prática ideal. 16 horas é top, 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 top. Faça 16 horas de jejum. Então, jantei às 8 horas do dia anterior, só vou almoçar ao meio-dia. 16 horas de jejum. E aí, esse é o ideal, isso aí é o mais tranquilo de fazer. Aí você pode sim, tem jejuns de 24 horas ou mais, tá, gente? Mas eu não recomendo você que não é nível avançado, começar por isso e querer bater recordes. A gente vê algumas comunidades por aí, o pessoal usando isso como algo assim competitivo, né? Fiquei tanto tempo, fiquei não sei quanto, não sei o que lá. O mais interessante é que seja constante na sua vida. É igual exercício, de que adianta você fazer um dia, né, os jogadores de futebol de final de semana, 3 horas de futebol e ficar a semana inteira sem fazer. Melhor você fazer um pouquinho todos os dias, jejum é assim também. Então faz 16 horas que tá tudo bem. Aí, quantas vezes na semana? De 3 a 4 vezes na semana é excelente para o teu controle inflamatório da autoimune, tá? Ou você pode fazer 24 horas uma vez por semana, que daí já é um nível mais avançado de jejum, tá? E aí nos outros dias pode fazer 16 horas, por exemplo, quem é nível avançado, tá? Só que normalmente se você começar, você vai achar tão bom que você não vai querer ficar comendo mais muito, tá? Normalmente. Beleza, então você pode começar com 12, 14, 16, mantém 16, 3 a 4 vezes na semana. Ou você já é nível mais avançado, fica 24 horas uma vez por semana. Se você não quer emagrecer, faz umas 3 vezes na semana e compensa com ingestão de gorduras boas. Coloca azeite, óleo de gergelim, óleo de abacate, come coco, come oleaginosas, castanhas. Turbina nas gorduras boas, tá? Sem restrição calórica. Fechou? E aí, então, para quebrar o jejum, uma alimentação mais low carb. E quando eu falo low carb, gente, não é low carb de blog, que é baseado em carne, queijo, embutido, creme de leite, tá, gente? Quando a gente fala em autoimune, evitar laticínios também é muito importante. E isso também é um tema para uma próxima live. Controlar carnes, proteínas e animais também é importante para o controle inflamatório. Então não é também comer loucamente só proteína animal. É comer fibra, é comer gordura boa, é comer proteínas vegetais, tá? Aí a Fátima perguntou se adoçante quebra o jejum. E a gente sabe, Fátima, que o jejum, que os adoçantes, eles fazem um estímulo de insulina também, principalmente aspartame, ciclamato, tá? E os ols, né, xilitol, eritritol, maltitol, causam desbiose intestinal e aumento da permeabilidade, lembra? No intestino. Então não é interessante para autoimune. Mais alguma pergunta, pessoal? Deise, eu sinto que vou morrer quando tento o jejum. Meu Deus, Deise, vai morrer não. Primeiro, tem que se hidratar, tem que persistir um pouco. E aí é mais fácil quando você tá, né, se você tem uma manhã mais ativa, né? Se você estiver em casa, estudando ou fazendo home office, é um pouco mais tentador mesmo, né? Você ir ali, beliscar ou tomar café da manhã. Mas se você estiver ativa, trabalhando, talvez você ache que vai ser mais fácil, tá? E aí tem a questão não só da frequência, mas como você pode fazer o jejum? Você pode pular o café da manhã ou você pode pular a janta. Tem esse número de horas de acordo com o seu momento. Então a maior parte das pessoas gostam de pular o café da manhã. Jantar às 8, por exemplo, e comer ao meio-dia. Porque isso se encaixa mais na rotina e acaba que te dá uma liberdade de não ter que acordar e cozinhar. Porque se você for comer algo fácil, você vai abrir um saco de pão e vai passar manteiga, e aí é fácil.
Mas se você quer comer algo saudável, exige um mínimo de preparo, de fazer um ovo mexido, uma crepioca, uma tapioca, uma panquequinha de aveia, que seja. Né? Então, o jejum te dá essa liberdade de não ter que ficar carregando comida e pensando em comida. Agora, tem pessoas que preferem fazer o jejum noturno e ele é excelente. Você jantar cedo ou fazer um lanche da tarde reforçado e tomar café da manhã no dia seguinte. Também dá. Edilane, a sua live sobre gatilho que é ativado do glúten em leite foi primordial para eu descartar o de vez em quando que eu comia. Decidi tirar forever. Que bom, Edilane. Obrigada pelo seu feedback. Fico muito feliz. Vou falar mais sobre laticínios, tá? Vou falar mais sobre laticínios no controle da autoimune. Tá. Quem quer emagrecer, fazer quantas vezes na semana? De 3 a 4 vezes na semana, tá? Pergunta, qualquer pessoa pode fazer? Perguntaram isso aqui pra mim. Como eu tô falando de autoimune, gente, no caso da autoimune, diabetes tipo 1 precisa ser muito bem orientado. E gestante, não indico. Não tem conhecimento sobre nutrição de gestante também, então não é interessante, tá? Quero live de açúcar, pra eu tomar vergonha na cara. Vou fazer uma live de açúcar também. Fechou, gente? Tema da próxima live, quinta-feira, nesse mesmo horário, 20 horas, vou falar sobre dieta do Mediterrâneo e low carb. A dieta do Mediterrâneo, ela é muito similar à low carb. Na verdade, a low carb tem uma segmentação que é a dieta do Mediterrâneo. Então, a dieta que eu, Tarles, recomendo, a dieta low carb, é baseada na dieta do Mediterrâneo, não é essas low carbs cheias de proteína animal e laticínio. É baseada na dieta do Mediterrâneo, que inclui mais peixes, mais gorduras boas, muita salada e fitoquímica. Então, tô convidando você aí para assistir minha live de quinta-feira, e tudo isso, mais uma vez, aplicado à doença autoimune. Então, se você tem doença autoimune, você não pode perder. Se você conhece alguém que tem, manda um aviãozinho para ela dessa live de hoje e avisa ela da próxima de quinta-feira, tá? Vai ficar gravada, e aí vocês podem interagir comigo, fechou? Vou encerrar por aqui hoje. Grande abraço, muito obrigada por vocês estarem aqui comigo hoje, isso é muito importante para mim. Falar sobre doença autoimune é algo que eu tenho me dedicado todos os dias para poder fazer isso e transmitir essas informações para o universo, para todo mundo que tem acesso à internet. Fechou? Então, vocês estão comigo aqui nessa missão. Agradeço vocês me darem essa credibilidade de ficar aqui 1 hora quase comigo. E tamo junto. E tamo aí, tá? Continue acompanhando e eu vou postar em Facebook, YouTube e Instagram. Se você não me segue no YouTube, me segue lá, Tarles Faé, nutricionista, e no Facebook também, Tarles Faé, nutricionista. Tá bom? Fechou? Muito obrigada aí pelos likes, coraçãozinhos. Como eu falei, é importante ter esse feedback para eu entender o que vocês querem ouvir também. Fechou? Abraço para vocês. Bom restinho de terça, boa semana.